Recentemente, um forte terremoto abalou Myanmar e a Tailândia, chamando atenção para esse fenômeno natural. Com magnitude 7,7, o evento de 28 de março de 2025, o que foi ontem, praticamente, causou mais de 1.000 mortes em Myanmar e danos significativos, incluindo o colapso de um arranha-céu e construção em Bangkok. Eu sei que muita gente está se perguntando o que é um terremoto, por que isso acontece, o que a gente pode fazer para se proteger caso a gente more em uma região que tenha terremotos. Vou te explicar de jeito simples, usando o que está acontecendo agora como exemplo. Um terremoto é basicamente o saculejo da Terra. Imagine que lá do interior do nosso planeta, uma energia enorme vai se acumulando, como se fosse a pressão de uma panela de pressão que está perto de explodir. Aí essa energia é liberada de forma rápida e intensa. É como se a Terra desse um grito para aliviar a tensão acumulada. Esse fenômeno acontece por causa do movimento de enormes pedaços da crosta terrestre, que a gente chama de placas tectônicas. Pense nelas como as peças de um quebra-cabeça gigante que forma a superfície do planeta. Quando essas peças se esbarram e deslizam umas nas outras, a energia armazenada é liberada e o chão treme. O que aconteceu agora em Myanmar e na Tailândia é o exemplo perfeito de como esse empurrão entre as placas pode ser sentido. As placas tectônicas estão sempre em movimento, mesmo que seja devagar. Mas o que acontece é que em alguns pontos elas ficam travadas umas nas outras. A pressão vai se acumulando gradualmente, como um elástico sendo esticado demais. E daí, quando ele não aguenta mais, acontece um deslize brusco e é aí que rola o terremoto. Na região da Tailândia e Myanmar, a situação é bem agitada porque está próximo às zonas onde várias placas se encontram. Por exemplo, a placa indiana e a placa eurasiática entram em conflito constante. Essa tensão acumulada é o que desencadeia os tremores. No caso do terremoto recente, o epicentro ficou pertinho de Mandalay, o que explica a intensidade dos impactos. A força do terremoto é medida pela sua magnitude. Esse número nos diz o quanto de energia foi liberada. Por exemplo, o terremoto de Myanmar foi registrado como 7,7, o que é muita coisa. Só para tu ter ideia, a cada ponto que a magnitude aumenta, o tremor pode ser até 30 vezes mais poderoso. Ou seja, o terremoto de 8,0 é muito mais destrutivo do que o de 7,0. Os impactos desses tremores são enormes. Em Myanmar, mais de 1.000 pessoas perderam a vida, prédios desmoronaram e pontes foram seriamente danificadas. Em Bangkok, um prédio de construção virou pó, deixando dezenas de pessoas presas. Outro fator importante é a profundidade do terremoto. No caso de Myanmar, o tremor ocorreu a apenas 10 km da superfície, o que intensifica os danos, já que o efeito é praticamente transmitido com pouca perda de energia. Vamos falar agora um pouquinho de física, mas de um jeito bem mais simples. Quando a Terra treme, ela gera ondas sísmicas parecidas com aquelas que se formam quando você joga uma pedra no lago. As primeiras a chegar são as chamadas ondas P. Elas são rápidas e criam aquele susto inicial. Pense nelas como uma compressão e expansão rápida do Sol. Depois chegam as ondas S, que são um pouco mais lentas e fazem o Sol balançar de um lado para o outro. Essas ondas são responsáveis pelo movimento que pode derrubar objetos e causar mais destruição. E como já te falei, a profundidade do tremor é crucial. Um terremoto raso, como esse de 10 km, é mais devastador do que o mais profundo, pois a energia se dissipa menos pelo caminho até a superfície. Tem algumas dicas práticas para se proteger em casa e na rua durante o terremoto, caso você more nesse tipo de região. Antes do terremoto, fixe imóveis pesados, como estantes nas paredes. Se possível, reorganize sua casa para ter rota de saída bem sinalizada e mantenha um kit de emergência com água, alimentos, lanterna e primeiro socorro sempre à mão. Durante o terremoto, se tu estiver dentro de casa, a dica é bem mais simples. Eu sei que é fácil falar, mas na hora deve dar um desespero. Se abaixe, se cubra e segure firme. Procure um lugar seguro, como debaixo de uma mesa resistente, e evite janelas e objetos que possam cair. Se tu estiver na rua, se afaste de prédios, postes e árvores. E nada de correr para escadas e elevadores, já que eles são perigosos durante os tremores. O Círculo de Fogo do Pacífico é conhecido por concentrar a maioria dos terremotos do planeta. Essa região abrange países como Japão, Filipinas, Indonésia e muitos outros, onde a atividade tectônica é constante. Por esse motivo, esses locais estão sempre se adaptando e investindo em tecnologias de prevenção. Além desse hotspot, temos outras regiões igualmente famosas, por exemplo, a Falha de San Andreas, na Califórnia, é uma área muito conhecida por seus terremotos históricos, afetando cidades como Los Angeles. Embora Myanmar e a Tailândia não estejam exatamente dentro do Círculo de Fogo,
Eles estão em uma área onde as placas se encontram com frequência. Depois do grande terremoto, é comum que ocorram réplicas, tremores secundários que podem durar dias ou até meses. Esses tremores menores são uma continuação da liberação de energia e podem causar mais danos, então é importante ficar atento e seguir as recomendações das autoridades. Outro fenômeno interessante é a liquefação do solo. Em áreas onde o solo é arenoso e saturado de água, o tremor pode fazer com que ele perca a consistência, como se virasse uma gelatina. Isso aumenta os riscos para construções, já que os prédios podem afundar ou se deslocar mais facilmente. Resumindo então, o terremoto é um fenômeno natural causado pelo movimento das placas tectônicas, liberando energia subitamente no interior da Terra. O recente terremoto em Myanmar, com magnitude 7,7, que ocorreu ontem, no dia 28 de março, afetando também a Tailândia, com mais de 1.000 mortos em Myanmar. A região é sísmica devido à convergência das placas indiana e eurasiática, não diretamente no Círculo de Fogo do Pacífico, mas em área ativa. A magnitude e a profundidade, 10 km nesse caso, influenciam os danos. Ondas sísmicas como o PIS causam tremor. E a preparação inclui fixar móveis e ter plano de evacuação. Durante o evento, se abaixe, se cubra, segure firme e reza para Deus. Dá uma olhada na descrição ou no primeiro comentário fixado, porque deixei alguns links úteis e recomendações exclusivas para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.